mora no meu coração, realmente, né? Para quem não sabe, eu fui professora da UFPA por 8 anos no curso de oceanografia, fui também em Bragança, na pós-graduação, então Bragança também foi minha casa em alguns momentos, eu dei aula aí para pós-graduação, e o Pará, quem me conhece sabe que o Pará realmente, para mim, é uma segunda casa, né? Meus filhos são paraenses, então não é somente o tempo que eu morei. Então, com muita alegria, realmente, que eu participo desse evento. Eu preparei com carinho, fiz meio que uma reciclagem, não foi, Carlos? Eu disse, vou fazer uma reciclagem, mas eu tentei reciclar várias coisas, atualizar também para que vocês gostem, né? Para que vocês gostem desse momento. Então, assim, como o Carlos falou, né, eu sou engenheira de pesca, sou formada aqui na Rural, e tenho um mestrado em oceanografia, o doutorado na área de pesca, né? Então, no Pará foi o meu início de carreira, foi no Pará, então isso que fez o Pará ser muito especial também, né? A gente trabalhou muito com o pessoal do CEPINOL, no Revisei, ou seja, todas essas coisas que vocês devem escutar tanto falar, o famoso Revisei, eu comecei no Revisei no Pará, né? Depois foi que eu vim para cá. Então, eu fiquei no Pará até 2010, quando eu me transferi para aqui, para Rural, e hoje eu sou professora daqui do Departamento de Pesca, da Rural, ainda orientei por um tempo no Pará, mas aí ficou muita coisa, eu tenho que conseguir ter os dois universidades, ficou mais difícil para mim. Então, não sei, Carlos, se eu posso já compartilhar, já posso começar? Bora lá. Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela. Vocês me digam se estão vendo e se está no formato inteiro. Sim. Tá aí? Tá. Pronto. Então, esse é o título, né? A importância da gestão pesqueira para a conservação. Eu tentei fazer um pouco um apurado desde o mundo até chegando aqui no Brasil, e para a gente entender o que a gente tem efetivamente no Brasil em relação à gestão pesqueira agora, né? Vou dividir em 3 partes essa aula, essa palestra, essa conversa com vocês. Então, nessa primeira, a gente vai entender um pouquinho o que são esses números em relação à pesca a nível mundial, né? Quando a gente fala da pesca, o que é que a gente está realmente... Deixa eu só ocultar isso aqui. O que é que a gente realmente está falando em termos de produção? Então, não somente da pesca, né, do fornecimento de pescado de uma maneira geral. Então, são cerca de 178 milhões de toneladas, na qual a pesca ainda ganha, apesar da aquicultura estar superando. 96 milhões vem da pesca e 82 da aquicultura. Quando a gente pensa nas pessoas, né, e também nos barcos, são cerca de 4,5 milhões de barcos e 40 milhões de pescadores. Então, hoje em dia, e a gente vai ver já nos próximos slides, a gente precisa olhar para a pesca sob o ponto de vista também de segurança alimentar. É muita gente que depende dela, que é exatamente o que a gente vai falar agora. Qual é a importância desse pescado para a segurança alimentar? Então, no finalzinho, a gente vai ver que existe toda uma meta da ONU para que a gente possa garantir a segurança alimentar. A gente está na década dos oceanos, ou seja, existe todo um arcabouço para que a gente possa realmente reconhecer o pescado dentro da questão da segurança alimentar. Só para a gente ter um pouco a noção de números. 100 gramas de pescado provê a um adulto metade da proteína diária requerida. Em 2015, a Ásia consumia 2/3 desse pescado, que é o maior consumidor, o maior importador de pescado do mundo, e o maior produtor também. Mais de 50% da proteína animal é consumida em países em desenvolvimento da Ásia e da África. Então, isso dá uma ideia para vocês dessa importância realmente que tem em termos de proteína animal, em termos de segurança alimentar. Então, isso é o último boletim da FAO, o boletim do SOFIA, vou falar bastante do SOFIA ao longo do tempo, que seria essa produção de alimento ao longo do tempo, né? Ela vem crescendo por causa do aumento populacional. Não somente do alimento, mas também de outros usos. O que seriam esses outros usos? Então, aí a gente vê que, logicamente, a grande maioria desse pescado é para o consumo humano,
que seria o equivalente a 20,5 kg per capita. A gente sabe que a região de vocês, no Brasil, é a região que tem o maior consumo per capita de pescado, mas 22 milhões são para fins não alimentícios, que estão envolvidos também, a maioria deles, na produção de pescado através da aquicultura, principalmente a farinha e o óleo de peixe. E no Brasil? Bom, no Brasil, o último boletim que a gente tem foi publicado em 2011, relacionado com a produção de 2010, mas, assim, uma estatística que engloba o país inteiro de uma maneira uniforme, a última publicada foi em 2007, então a gente está bem defasado em relação a isso, a gente está meio que no escuro. Mas, de acordo com a última estatística, o Brasil é o 18º maior produtor de pescado no mundo. E mais de 1 milhão de pescadores dependem diretamente, estão diretamente envolvidos na pescaria em si, e mais de 3 milhões indiretamente. Então, a pesca, ela não é uma atividade que tem uma grande importância em relação ao PIB do Brasil, mas tem sim uma importância social muito grande. E quando a gente olha a questão da porcentagem homens e mulheres, tem uma importância muito grande na questão de gênero também. As mulheres são bastante envolvidas na pesca, não só diretamente, mas em toda a cadeia de comercialização. E o que representa isso em relação ao Brasil? Cerca de 78 mil vem da pesca e 290 da aquicultura. Ou seja, a pesca ainda é, no Brasil, o principal responsável pelo fornecimento de pescado no país inteiro. E para a gente também ter uma noção que isso vale muito para a região Nordeste, principalmente a Nordeste, mas a região Norte também, 64% dessa captura vem da pesca de pequena escala. E mais algum quantitativo, de 80 a 100 mil barcos, é a estimativa que a gente tem. Novamente, essa é a última estimativa que a gente tem, já faz mais de 10 anos, e cerca de 300 mil de exportação, que é principalmente a lagosta, o camarão. Aí na região norte é uma região que tem uma contribuição muito grande em relação à exportação de pescado, desses produtos que são produtos nobres. Então, como a gente falou, 60% vem da pesca de pequena escala e 65% da pesca marinha. E a estuarina, é importante que a gente lembre também, ou seja, eu estou tentando sempre puxar um pouco também para os pequenos, porque eles têm uma importância social e importância no quantitativo desse volume. Inclusive os estuários, né, que estão tão ameaçados por várias atividades ao longo do tempo. E o que a gente espera do futuro? E aí a gente, estou colocando essa introdução para vocês, para ver, a gente precisa cuidar disso tudo, porque é um contingente muito importante. E acho que todo mundo conhece, meus alunos sabem que eu adoro falar da teoria de Malthus, da tragédia dos comuns, ou seja, quem foi meu aluno que vê a tragédia dos comuns se lembra logo de mim, que a população aumenta mais rapidamente do que os seus meios de sobrevivência, ou seja, a gente precisa, em relação a recursos alimentícios de uma maneira geral, os recursos pesqueiros inclusive, prover esse alimento para uma população que cada vez mais vem crescendo. E aqui a gente vê que ela vem crescendo, vou botar uma mãozinha aqui. A gente vê que ela tem esse incremento maior, principalmente nesses países e nessas regiões menos desenvolvidas, como a Índia, a China e a África. O Brasil está mais por aqui, né? A gente já tem um controle maior. E isso é uma perspectiva que a FAO também publicou. O que é que a gente espera do futuro? Então, aqui a gente tem o último ano, que a estatística considerou, 2018, e uma previsão para 2030. A pesca, mais ou menos, ela continua no mesmo patamar, em termos de volume absoluto. Mas a aquicultura, ela vai sobressair, ela vai dominar em relação à produção de pescado. Financeiramente, vai haver um aumento do preço, por causa de aumento de insumos de uma maneira geral, principalmente na aquicultura. Por causa da questão da demanda, o maior preço da carne de uma maneira geral e o maior custo. E com isso, haveria um consumo 18 vezes maior em 2030 do que a gente teria agora, 59% seria da aquicultura,
mas por causa dessas questões de custo, haveria uma diminuição na África. E isso é o que precisa se refletir no futuro, principalmente por causa do que eu falei antes, em relação a problemas com a segurança alimentar. E aí entra na segunda parte, que é a parte realmente intitulada da palestra. Eu queria só contextualizar o que isso representa e por que a gente tem que cuidar. E aí, como é que a gente cuida disso tudo? Como é que a gente vai garantir essa perenidade desse fornecimento de pescados? Primeiro, uma definição clássica da gestão. Eu sempre digo para os alunos que a gestão é um processo integrado, ou seja, ele requer, quando a gente pensa na gestão, e aí as pessoas que já tiveram, o Carlos já teve uma passagem pelo Ministério, tem alguns colegas que estão agora, é uma tarefa super difícil, porque é uma integração de tanta coisa, a gente pensa logo que está relacionado com regulamentação, ou seja, essa bolinha aqui. Mas é muito complexo, então é um processo integrado de planejamento, consulta, tomada de decisão, alocação de recurso, que está central aí em tudo, agrupamento de informações, logicamente, no sentido de assegurar a sustentabilidade do uso desses recursos e o alcance de todos os outros objetivos das pescarias, que entra naquele tripé da sustentabilidade que a gente conhece. Então, só para a gente ter uma noção que é uma coisa muito complexa, mas isso eu não estou colocando como desanimador, mas como desafiador, na verdade. E também do último boletim, a gente dá uma olhada nisso, né? Eu sempre lembro vocês devem ter visto, do controverso Seaspiracy, falar um pouquinho em relação a isso. Aqui é a relação ao longo do tempo das grandes categorias do status dos estoques, né? Então, aquele que está subpescado, que praticamente não existe mais nenhum recurso em que a gente possa dizer, tem um recurso potencial. Não, eles já foram descobertos no sentido de ser potencial e ser capturável, ou seja, ser economicamente viável. Tem o que está no limite máximo sustentável, que é aquele que atingiu o rendimento máximo sustentável, que ele é considerado sustentável do ponto de vista biológico, viu, gente? Para o recurso, eu sempre digo assim, se você diz que um camarão está no rendimento máximo sustentável, ótimo, o camarão está no rendimento máximo sustentável, mas a gente precisa avaliar se a pescaria do camarão também está, porque ela envolve o bycatch, a fauna acompanhante, ela envolve toda a questão de afetar o meio ambiente, então a sustentabilidade é uma palavra que é difícil de definir. E o não sustentável, que seria esse montante aqui, na verdade, é aquele que já ultrapassou esse limite. Então, vocês podem absorver essa informação de duas formas. Pegar esse montante e ter uma conotação mais negativa, atingir o limite máximo. Certo, mas o limite máximo é no rendimento máximo sustentável. Mas a gente tem que ver outras facetas de estar no limite máximo. E o verdadeiramente que já ultrapassou é isso aqui. Só que uma informação muito importante, esses estoques são os estoques que a gente conhece. Tem um bocado que a gente não conhece. E a gente vai ver isso principalmente no Brasil. Porque quando a gente olha essa figura, a gente tem uma visão positiva, porque de fato ela é positiva. Mas por trás dela tem um monte de ponto de interrogação que a gente não sabe. E aí tem esse trabalho que eu gosto muito de mostrar em aula, eu adoro ele, que é um trabalho de 2019, está aqui ele. E eu vou explicar um pouquinho para vocês só esses dois indicadores, para vocês entenderem que são os indicadores que a gente usa na gestão. Esse vermelhinho é a razão entre a biomassa atual do estoque e a biomassa para se ter o rendimento máximo sustentável. Ou seja, se ela é maior do que 1, quer dizer que a biomassa atual está no nível melhor ou igual do que o necessário para ser sustentável. Em contrapartida, esse aqui seria o esforço. O esforço atual, ele deve ser menor do que aquele esforço para ter o rendimento máximo sustentável. Então, esses dois indicativos é que dão a ideia da sustentabilidade da pescaria. Então, só para a gente ler aqui, ó. A biomassa do estoque está menor do que o necessário para se perpetuar a longo prazo, então seria menor do que 1. E a mortalidade por pesca é maior do que o estoque pode suportar. Então, se a gente olha esse gráfico aqui, o que é que a gente vê? Que ao longo do tempo, no início,
Bom, no início, o início é muito antes, né, gente? Mas quando se começou a se ter noção do status do estoque, ela tinha essa biomassa bem, ou seja, a razão muito maior do que 1, começa a entrar numa crise aqui, e segundo o trabalho, a partir daqui é quando, principalmente as grandes organizações de ordenamento da pesca, começaram a cuidar desses estoques para que ele voltasse de novo a um nível de ter uma biomassa sadia. Vamos olhar aqui a mortalidade. A mortalidade estava bem, até que ela chega a um período em que essa mortalidade fica maior do que o desejável, do rendimento mais sustentável, e, novamente, ações para que ela retornasse. Então, isso, o trabalho do Hilburn, ele responde à pergunta que fazer gestão adianta. Claro que adianta. A gente só sabe que existe um contingente muito grande de estoques que não se tem ideia do que está acontecendo. E isso varia de região em região. Então, ele coloca um gráfico aí, só para a gente ter uma noção um pouco. Por exemplo, na América do Sul, um parêntese para a América do Sul, esse trabalho dele só tem um estoque que considera a América do Sul, que é o do bonito listrado, que, na verdade, é administrado pela ICAT, pela Comissão Internacional de Conservação do Atum. Então, quando diz América do Sul, é principalmente o Chile e o Peru. Ou seja, o Brasil não está nesse meio porque a gente não sabe o que está acontecendo com os nossos estoques. E isso, por si só, já é negativo. Então, só para a gente ter uma ideia que isso varia muito de região. Então, aqui, na América do Sul, a gente tem a biomassa abaixo do que deveria e a mortalidade acima do que deveria. Em contrapartida, a gente tem a costa americana, oeste, em que está tudo legal, está tudo bem. Então, esse trabalho, para quem quer, é um trabalho super legal. Se não entrar nas nuances de metodologia, dá para entender bem a mensagem que ele passa. Agora, vamos ver o Brasil. A gente sabe que o Brasil não está nessa análise linda ali do Hilburn. Vamos ver por quê, né? Primeiro, é extremamente complexo. Olha o tamanho da nossa costa, vocês estão cansados de saber disso, né? Inclusive, é uma maneira de vender. Ah, o Brasil tem mais de 7 mil quilômetros de costa, a gente pode duplicar a nossa produção. Não, a gente não pode. A gente não pode porque já está no limite máximo e porque a gente tem águas que são oligotróficas. Então, isso aqui é a nossa produção ao longo do tempo, até a última estimativa. Então, a gente vê que a pesca marinha, bom, teve oscilações que são relacionadas com políticas públicas, pesca continental, e quem está, na verdade, o responsável por aumentar esse contingente é a aquicultura, que a partir da década de 90, ela explodiu aqui no país, né? Mas ainda predomina a pesca marinha. Aqui, só para a gente ter uma noção também, esse documento é muito legal também, eu indico, tem vários volumes, é um documento da Oceana, na qual eu tiro bastante partes aqui dessa palestra. Aqui o RGP, que é o Registro Geral, o número de pescadores, a partir da última estimativa, então a gente tem aqui ó, o estado do Pará, os maiores produtores, e onde tem o maior número de pescadores, o Pará claramente é um estado com potencial pesqueiro, não só por causa da marinha, mas de água doce. Aqui o Maranhão e a Bahia. O registro de embarcações artesanais, só um apurado aqui para vocês. Aqui os nossos estados do Nordeste são menorzinhos. E das embarcações industriais, que o Pará também tem a frota do Camarão, da Piramutaba, está faltando uma, do Pargo também, que são consideradas embarcações industriais, e o maior é a grande frota sediada ali em Itajaí, em Santa Catarina. O Pará e Santa Catarina, eles brigam pela liderança na produção do pescado, são os dois principais estados que produzem pescado. E aqui uma figurinha bonitinha que tem também nesse documento Pesca por Inteiro, que vocês podem acessar pela internet, dessa variabilidade de ambientes, que terminam resultando numa grande variabilidade de recursos também. Então, nós temos um país extremamente diverso de ambiente, e, consequentemente, com uma diversidade de pescarias enorme. A gente vai ver isso região por região. Vamos começar com a região de vocês aí, vocês devem conhecer, são ilustrações principalmente eu digo o nosso grupo, que eu continuo trabalhando na região norte ainda, principalmente através do projeto de Camarões. Então, é uma região com elevada produtividade, com grande influência do complexo amazônico, tem vários estoques que são compartilhados com a Guiana Francesa,
e isso é uma fonte de conflito muito grande. Então, a região norte é uma região rica, aí eu posso dizer que é uma região rica por causa desse aporte, toda a produtividade que ela tem. E ela tem desde aquela pescaria pequenininha nas regiões estuarinas, que são super ricas, até a pesca industrial. Aqui a gente tem a região Nordeste, que eu já puxo ali, eu usei a classificação do Revisé, gente. Eu gosto de usar a classificação do Revisé, porque ela não obedeceu à divisão política, mas ela obedece a uma divisão ambiental, que é o que realmente a gente deve considerar quando a gente avalia os recursos naturais. Então, essa região é uma região com a baixa produtividade, são águas quentes, oligotróficas, mas, em compensação, tem uma elevada diversidade e tem espécies com alto valor comercial, como, por exemplo, a lagosta, que vocês têm aí também na região norte. Então, ou seja, é uma região multiespecífica, multifrota e, basicamente, exceto a pesca de atum, que desembarca nessa região em alguns pontos, é tudo artesanal. E ela tem o intermediário, a costa central, tem esse intermediário, ou seja, ela ainda pega uma pescaria com peixes recifais, né, os peixes vermelhos, mas também ela já começa a ter essa transição com a região sul. Quem é a região sul, de novo, são águas ricas, só que dessa vez elas são ricas por causa da influência das correntes de água fria das Malvinas. Então, elas têm, essa região tem uma diversidade menor e tem uma pesca industrial mais presente nessa área, como a gente viu ali, principalmente em Santa Catarina. Só que a frota de Santa Catarina, ela desce para o Rio Grande do Sul, ou seja, ela passeia pela região inteira. E não vamos esquecer todos os estuários do país inteiro, que contribuem também com o pescado. Aí tem só a diferença da pluviosidade das regiões, e também tem uma diferença em relação a marés, de macromarés, como é o caso aí de vocês, e outras regiões. Então, os estuários são muito diferenciados. Eu que tive essa oportunidade de morar em 3 regiões, aqui no sul também, acho que eu digo que só quem conhece os estuários daí, da região norte, é que vê o que é um estuário grande, lamoso demais, bonito, que é os estuários da região norte. Nós temos os mangues, né, que são as vegetações da área de estuários, que pegam uma área muito grande, pega 17 estados costeiros, e, de curiosidade, o único mangue oceânico do Atlântico Sul, que está localizado em Fernando de Noronha. Então, tudo isso são ambientes e diversidades para que, sim, antes de falar na complexidade derivada disso, a gente não pode esquecer e nem compartimentar os ambientes marinhos, porque existe uma conectividade entre esses sistemas que faz com que a zona estuarina, que em várias situações dos estoques, que são os estoques de importância comercial, é aqui onde vivem os juvenis, que vão ser capturados lá na zona de coral. Então, esse mosaico de ecossistema é o mosaico que tem que ser considerado na gestão. Ou seja, uma questão espacial tem que ser levada em consideração. Isso é fácil? Não, não é fácil, mas a gente não pode compartimentar esses ambientes, nem do ponto de vista estuário coral e nem necessariamente latitudinal, porque existe toda a movimentação dos animais. Então, isso dá um pouco o retrato da complexidade dos ambientes, que levam a uma diversidade da pesca, zona oceânica, zona costeira, os estuários e lagoas, que faz com que a gestão ela é complexa. De novo, isso é uma maneira de ser desafiador, mas a gente precisa saber que não é simples fazer uma gestão de recursos marinhos num país como o Brasil. É realmente esse panorama que eu dei para vocês, para a gente entender que é um quebra-cabeça, é uma coxa de retalho que queima as pestanas, como diz aqui no Nordeste. E aí, o que a gente sabe desses... O que a gente sabe dos nossos estoques? Então, agora vamos entender um pouquinho. Está aí o famoso Revisé, avaliação do potencial sustentável da Zona Econômica Exclusiva do Brasil, que foi criado todos nós, professores de vocês, ou a maioria deles, são, de alguma forma, filhotes do Revisé. Foi criado pelo governo brasileiro em conformidade com a COVEMAR,
na qual a gente precisava assegurar as nossas 200 milhas. E para assegurar nossas 200 milhas, a gente precisa mostrar o que tem lá dentro, se a gente conhece e se a gente sabe usar, senão poderia ser aberto para outros países. A gente assegurou, a gente cumpriu com isso e a ZE é nossa. Então, isso é um resumo que está publicado ali, a fonte, o Manuel Raimovich, tem uma síntese de resultados do Revisê também, que é muito legal. Só para a gente ter uma ideia, nesta época, então, às vezes eu vejo trabalhos que diz o recurso está sobreexplorado há 20 anos atrás, a gente não sabe o que está acontecendo agora. Então, nessa época, de uma maneira geral, a gente tinha o no limite máximo, que é esse laranjinho, o sobreexplorado, o que era subexplorado e uma parcela grande que a gente não conhecia. Se a gente dividisse por áreas, a gente via aqui que os demersais costeiros, que é aquelas pescarias de arrasto que existia principalmente na região sul, ainda existe. Mas a gente vê aqui que já estava tudo que não dava mais. Então, atualmente, praticamente, migrou para outra pescaria, que é a demersal de quebra do talude, que tem uma pescaria bastante desenvolvida hoje, mas nessa época, olha, a gente não sabia de nada. Continua sem saber. Os grandes pelágicos é o que está relativamente safo, porque aqui a jurisdição é da ICAT. Quando eu digo safo, é safo que tem gente cuidando dela e o Brasil colabora com isso. Então, nesta época, a gente vai ver depois como é que está, a maioria estava sobreexplorado. Não é o caso agora. E os pequenos pelágicos, e aí entra a sardinha, entra nesse branquinho aqui a anchoíta, que eu digo que é o primo da anchoveta peruana, que tem muito no sul do Brasil, é alimento para todas as espécies pelágicas. Então, essa era a situação que a gente tinha. Se a gente der um zoom um pouquinho nos principais recursos, e os recursos aí que vocês conhecem, quem já estava no limite máximo sobreexplorado? Tem os principais recursos da região norte de vocês. O pargo, a pescadinha, a gurijuba, pescada amarela e a serra. E vários elasmobrânquios que, durante o resultado das pesquisas do Revisê, já estava como uma população reduzida ou com tendência de declínio. Aqui a gente dá uma olhadinha na região nordeste. Todos esses aqui são os peixes vermelhos, de uma maneira geral. Cioba, dentão, ariocó e o próprio pargo, né? Então, eles já estavam também ou no limite máximo, ou perto, que era esse que é menos explorado, o pargo de vidro, ele fica mais longe na quebra do talude. Aqui, a Micteroperca sirigado, a serra e a cavala, que também é parecida com o de vocês. Então, a gente já estava assim do que a gente conhecia, né? Isso era a lista do que foram o que a gente chamou de espécie-alvo do Revisê. Os que a gente detectou que eram os mais importantes, portanto, a gente ia trabalhar na avaliação. Aqui a gente tem a região central, principalmente eu destaquei de novo os peixes vermelhos, porque são peixes extremamente importantes ainda nessa região, e também estavam no limite máximo, que é os peixes que têm em comum tanto na região norte quanto na região nordeste. Quando a gente segue para a região sul, esses que eu separei aqui são as pescadas, os cianídeos, que são aquele grupo que tinha lá naquele gráfico primeiro, que estavam vermelhinhos ou laranja, que também tem em vários locais do país inteiro. Então, aqui, pescada olhuda, essa eu esqueci o nome, a pescadinha, a curvina e a castanha. São as principais espécies que sustentavam a pesca de arrasto durante esse período. Foi o período que eu morei lá, então eu conhecia bem essa frota, essa pescaria. E eles já estavam no limite máximo, por isso que houve essa migração para outros demersais da frota de arrasto. E, de novo, o grupo dos elasmobrânquios. Então, isso era o que sabia-se nessa época Revisê. Então, eu coloquei aí não as datas dos documentos que foram publicados, mas a data das coletas de dados, porque é isso que importa. Então, as coletas de dados foram até o iniciozinho dos anos 2000. Então, realmente, a gente tem 20 anos que se passam depois desses resultados. E agora, quem cuida da avaliação e dos manejos dos recursos pesqueiros no Brasil? É o Ministério da Agricultura, através da Secretaria da Aquicultura e Pesca. Ela tem a incumbência de cuidar.
Até 2 anos atrás, existia os CPGs. Eu sempre coloco os CPGs porque eu, particularmente, pessoalmente, acho uma instância, um recorte, uma instância muito boa para se fazer a gestão. Atualmente, os CPGs estão cancelados, estão em vias de reorganização para serem relançados. Então, CPGs eram os comitês permanentes de gestão. Eram instâncias na qual tomadas de decisão seriam feitas. Nem todos foram criados antes da lei dos CPGs serem canceladas. Tinha o dos Atuns e Afins, tinha da Lagosta e Demersal Sul e Sudeste. Então, eu sempre coloco, porque ele não está em vigência agora, mas a minha defesa sempre é que a instância que deve ser feita a gestão pesqueira no Brasil é através dos CPGs. O recorte pode ser esse, o recorte até pode ser um pouco diferente, mas são instâncias que funcionam, elas são assessoradas por subcomitês científicos. Por exemplo, eu faço parte dos Atuns, que ele continua funcionando, que é um assessoramento que se tem, que assessora a instância política, que é a instância do CPG. De novo, estamos na auditoria da pesca publicada. Então, isso é muito legal da gente ver aqui, ó. Dos estoques brasileiros, 94% estão com situação desconhecida. 6% estão com situação conhecida. Mas quem são esses 6%? Vamos olhar quem eles são. Desses 6%, que são esses estoques aqui, esses 6, 4 são atuns. Que sim, o Brasil trabalha neles, porque o Brasil é um representante da ICAT e ele fornece informações para subsidiar as decisões. Então, nós, quando eu digo o Brasil, a Secretaria da Pesca, os cientistas fazem parte desses 6%, mas quem gerencia é a ICAT. E tem esses 2 que são os nossos estoques puramente brasileiros, que é a tainha do Sul, que tem até o Festival da Tainha, e a nossa lagosta, a Panulirus argus. Então, esses são esses 6%. Então, imagino que é o atualizado. É muito pouco, gente. É muito pouco para a gente saber. Vou explicar um pouquinho esse COB plot para a gente entender o que vem na frente. Lembra que a gente falou aqui da biomassa em relação à biomassa do rendimento máximo sustentável? Ela tem que estar aqui, ó, maior do que 1. E o esforço para a razão com rendimento máximo sustentável também. Ela tem que estar aqui, tem que estar menor do que 1. Então, esse diagrama de plot é um diagrama visual, que é muito resultado das avaliações de estoques, dos vários modelos, em que, se ela tiver com essa biomassa maior do que 1 e com a mortalidade menor do que 1, está tudo legal. O estoque nem está sobrepescado e nem está em sobrepesca. Sobrepescado, a gente fala ele sobrepescado, é quando a biomassa está menor do que o necessário, e em sobrepesca, quando a mortalidade está maior do que o suportável. Então, quando essas duas coisas se agrupam, está feio o negócio, e ela está sobrepescada e em sobrepesca. Aqui em amarelinho, ela está ou de um jeito ou de outro, ou sua biomassa está baixa, mas o esforço está reduzindo, ou ela tem aqui o laranjinha, a biomassa que está bem, mas o esforço está alto ainda. Então, isso aqui é uma posição intermediária, esse é legal, e esse é ruim, tá? E aí a gente olha os resultados, considerando o COB plot, para vocês entenderem, os resultados das avaliações na qual esse diagnóstico da Oceana se referiu. Então, aqui a gente tem a nossa lagosta, cada pontinho desses são várias simulações, aí eu não vou entrar aqui na questão estatística, mas são feitas as simulações e a probabilidade de cair nessa linha vermelha é alta, ou seja, poucas vezes ela cai aqui. Então, isso aqui seria as séries de biomassa estimada pelo modelo, mas a gente está na situação de sobrepesca e sobreexploração. Aqui é da tainha, que também está publicada, da mesma forma a gente está também sobrepescada, aqui os mais recentes, sobrepescada em sobrepesca, e aqui seria a biomassa para o rendimento máximo sustentável, e nos últimos anos a estimativa está abaixo do necessário. Então, em ambos os casos, e não é à toa que são 2 espécies na qual se cuida bastante da gestão, porque são espécies que têm um valor muito grande e são espécies que estão em situação de sobrepesca.
E aqui a gente entra para a situação dos atuns e dos afins, que são as avaliações que vêm sendo feitas na ICAT, elas são feitas, não são feitas anualmente, mas todo ano tem algum estoque que está passando por isso. Então, aqui é no Atlântico, provavelmente não está sobreexplorado e provavelmente não está sobrepescado. Atenção a esse provavelmente. Eu estava na reunião que apresentou essas informações e tem um nível de incerteza muito grande. A gente pensa que nesses dados da ICAT não tem, mas tem. Então, vocês veem aqui a probabilidade de 54% de estar no verdinho, mas existe uma probabilidade de também não estar. Então, teve uma considerável incerteza aí. A albacora bandolim não tem certeza. Pouca margem de dúvida aqui. Também é um estoque único. A albacora branca foi feita ano passado, então é uma avaliação de estoque, foi feita inclusive no período da pandemia, que foi um desafio fazer isso tudo online. Ela também tem uma chance muito grande de estar ok, nem sobre explorado, nem sobre pesca. Esse é um estoque do Atlântico Sul. O nosso Bonito Listrado, eu digo que é nosso, porque realmente é nosso, é um estoque do Atlântico Oeste, e que ele deveria estar sendo refeita, essa avaliação, foi adiada por causa da pandemia, eu não tenho certeza se será feito ano que vem. Também estamos numa situação boa. Só que há outros que não estava ali listado na Oceana, que também são avaliações que são estoque do Atlântico Sul, então ele está entre esse amarelo e vermelho, ou seja, bem com atenção. Então, ele está sobreexplorado, mas provavelmente não está em sobrepesca, está num nível de alerta também. O agulhão negro, que é proibido comercialização no Brasil através de uma instrução normativa, estoque único, e, de novo, provavelmente. É muito difícil fazer a avaliação dessas espécies que não é alvo. É um desafio para os avaliadores. Agulhão branco, também um estoque único, e aí ele está no nível aqui do amarelo, ele está sobreexplorado, com a biomassa abaixo do ótimo, mas não está sobrepescado. E o agulhão vela, finalmente, que é o único que é liberado em pesca, o agulhão branco também é proibido de comercialização e de pesca. O agulhão vela, com um nível de incerteza também muito grande, de novo a palavra provavelmente ele está ok. Mas quando tem o provavelmente, é bom ter atenção. Aqui, só para a gente colocar um pouquinho, por que é tão difícil fazer tudo isso? Bom, N razões. Aí vai desde a questão financeira, bom, enfim, são várias razões. Mas aqui eu estou botando do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, para a gente avaliar esses estoques, a gente precisa de modelos quantitativos. E esses modelos quantitativos, eles demandam informações. A boa notícia é o que eu venho me dedicando e aprendendo, na verdade, eu estou aprendendo, mas eu gosto muito, é a gente não dizer, não vamos fazer não, porque não tem dados. Vamos fazer sim. A gente tem dados que são dentro de uma família chamada de dados data limits, ou seja, dados pobres, estoques pobres em dados, que pode trabalhar com modelos baseados em comprimentos e modelos baseados somente nas capturas. Diferente dos modelos ricos em dados, na qual a gente precisa de CPUE, captura e esforço, o que limita muito todos esses estoques, principalmente na região norte e região nordeste, que a gente não tem série histórica. E a gente precisa dos dados de história de vida, ou seja, todos os trabalhos que são feitos dentro das universidades, que são os trabalhos de crescimento, de reprodução, são essencial para que a gente possa ter a possibilidade de usufruir dessa grande família de modelos data limit que está se expandindo cada vez mais. Então, o que é que precisa para isso, né? Se a gente quiser usar o data rich, o data rico, a gente precisa do esforço e da captura, mas a gente também pode tentar usar isso aqui, essa parte aqui, se for o data puro. Agora vamos entrar no MMA. O MMA, ela tem um papel na gestão também, por causa dessa coisinha que está branco aí. Ela avalia as espécies em risco de extinção, a famosa portaria 445, todo mundo ouviu falar nela,
E ela é responsável por um novo paradigma, que são os planos de recuperação, que a gente vai falar dela. Então, aí está o resultado da portaria 445. Extremamente controversa, eu participei desse processo, particularmente, eu acho que foi um processo extremamente válido, porque chacoalhou a gestão pesqueira no Brasil. Porque o MMA, ela vê sobre o risco avaliação do risco de extinção, só que algumas dessas espécies são recursos pesqueiros. Então, aqui, só para a gente ter uma noção do meio aquático, esse trabalho, um trabalho bem legal, que no meio daquela confusão toda, saiu, foi publicado na Science. Então, aqui, peixes e os invertebrados, que são os que estão sujeitos a essa controvérsia em relação à pesca. Então, a gente vê que a maioria deles está no estágio de vulnerável, que é o primeiro nível de ameaça. Depois vem o em perigo e depois vem o criticamente. São poucas espécies, se a gente pensar no contingente. 17% das espécies, de todas essas, 475, são comercialmente exploradas. Menos de 5% são no desembarque. Aí, na região norte, tem, dentro da lista, a gurijuba e o pargo. Elas estão classificadas como vulnerável, mas elas são permitidas o uso. Então, aí, só para a gente ter uma comparação um pouco, é uma maneira válida? É uma maneira válida. É uma metodologia diferente. O fato de você classificar como vulnerável, ela quer dizer subexplorado? Não. São nomenclaturas diferentes, mas que terminam convergendo para veredictos muito similares. Ou seja, vamos ter atenção em relação a isso. Então, aqui, só para a gente ter uma noção do que a gente já falou, aqui, o relatório do Revisei, que eu falei para vocês. Aquelas que estavam no limite máximo, elas estão vulneráveis, no caso do pargo, e aqui é o near threatened, que é quase ameaçada, que está no limiar, que é a cioba, o ariocó e o dentão. Essas três. Então, existe uma sincronia. No passado, esses são os budiões. Não foi avaliado, ela não foi considerado como um grupo-alvo. E agora os budiões estão, vários deles, como vulnerável ou em perigo. Aqui só alguns exemplos desse livro. Esse livro é muito bonito, o livro vermelho, está disponível na internet. Ele é lindo, em que ele tem uma ficha para cada espécie. Fotos, ou seja, se vocês quiserem um resumão de uma determinada espécie, vão lá nesse livro. Em relação a peixes demersais e elasmobrancos, a gente tem algumas espécies, como o de vocês aí, a gurijuba, esse é a miragaia, que é uma do sul, e a pescada amarela. Pescada amarela está como quase ameaçada. A gurijuba, e aqui, ó, o sirigado, que não foi avaliado como vulnerável. E a miragaia como em perigo. Então, algumas que já estavam no limite máximo, mas o que eu quis destacar é algumas que não foram avaliadas, mas que estão em perigo agora. Mas não continuam sem avaliação de estoques. E aí, todos os elasmobrânquios, que estavam naquela lista que a gente mostrou como reduzido, vários deles estão como criticamente em perigo, que é o último nível. Então, esse paradigma que eu falei para vocês, que é o plano de recuperação, para que houvesse essa integração entre recuperar estoques ameaçados, mas, ao mesmo tempo, para aqueles que são passíveis de uso, permitir o ordenamento dela, para isso houve esse documento, né, chamado Planos de Recuperação. Eles não estão implementados, embora tem vários esboços deles, vários prontos, mas estão em avaliação pelo governo. Então, ele meio que agrupa os planos de gestão, que era o que acontecia no passado, e especificamente para recursos pesqueiros, mas também os planos de ação, que é um documento que existe, que era especificamente para as espécies ameaçadas. Então, vamos juntar essas duas coisas? Vamos fazer algo em que recupere, ao mesmo tempo que recupera, você não só recupera o recurso, mas você recupera a atividade pesqueira também. Então, são os planos que foram esses documentos. Também acho um documento e uma iniciativa e uma junção, na minha opinião pessoal, super válida, mas, por enquanto, eles não estão em vigência. Quais são os nossos principais desafios? Como é que a gente está agora? Em 2015, foi lançado na época, o Ministério da Pesca, e agora está na alçada do Ministério da Agricultura, e o CNPq,
vários projetos que a ideia era essa, era subsidiar o recorte, então, existente dos CPGs para atualizar essa lista de avaliação dos principais recursos do Brasil. São todos? Não, gente, não tem como ser todos. Então, aqui alguns exemplos, esses 3 é o que eu participo, de alguma forma, aqui é o Atuns e o Afins, que é o Protuna, coordenado pelo professor Paulo Travassos, Camarão Norte e Nordeste, coordenado pela professora Vitória Isaac, que vocês conhecem, e por mim, como vice-coordenadora, Demersal e Pelágico Norte e Nordeste, que é coordenado pela professora Beatriz e pelo professor Eduardo Paes, aí da UFRA. E outros 2 da região Sul e Sudeste. Então, o projeto está do meio para o final, mas a gente teve prorrogação, e realmente nós vamos prover, sim, alguns resultados de avaliação de estoque, não somente do ponto de vista tradicional, do jeito que eu estou mostrando para vocês, né? Eu estou mostrando modelos de avaliação de estoques de uma espécie, mas do ponto de vista ecossistêmico, porque foi solicitado nesse edital para isso. Então, a gente está trabalhando, inclusive temos um relatório para entregar agora em agosto, e uma apresentação em setembro, e a gente vai, sim, prover informações de vários recursos que estão englobados nesse recorte, que foram dos projetos cofinanciados pelo CNPq e pelo Ministério da Agricultura. Então, esse é um dos desafios. E o outro desafio é, sim, recuperar as espécies ameaçadas, que é a portaria 445 e seus desdobramentos. Como eu fui falando, que o plano de recuperação é um dos desdobramentos e várias outras desdobramentos. Vários pesquisadores trabalharam não só na construção, mas nesses desdobramentos. Foi um esforço muito grande da comunidade científica do Brasil para construir isso. Por isso que eu digo que ele deu uma sacudida e ele foi benéfico para a gestão. E a nossa última parte, eu acho que eu falei demais, mas estamos chegando, as ações mundiais. Vamos sair da nossa caixinha Brasil e vamos ver que tem algo lá de cima que puxa a gente, que a gente precisa dar conta. Bom, primeiro uma mensagem que eu estou falando da pesca, mas cada vez mais eu sou consciente que garantir a pesca não diz respeito à pescaria em si. Nós temos toda uma questão de ameaça dos ecossistemas aquáticos que a gente não consegue dividir numa porcentagem de quem tem mais culpa do que quem. Mas a gente precisa ter um olhar sobre a conservação dos ambientes, isso faz parte do enfoque ecossistêmico. 2 documentos que vocês devem ter estudados ao longo da graduação e que são, sim, livrinho de bolso, mesmo de 1995, que é o Código de Conduta da Pesca Responsável, e o mais recente, que teve um olhar diferenciado para a pesca de pequena escala, que era considerado uma pesca invisível, quase. Existe um movimento chamado Too Big to Ignore, que é muito grande para ignorar tudo que é o potencial da pesca artesanal, nos vários níveis da sustentabilidade. Essas são as famosas ODS, ou SDG, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Então, a gente tem aqui, a gente não pode mais olhar só para o 14, embora eu destaquei aqui o 14. Tem a erradicação da pobreza, da fome, tem a igualdade de gênero, tem a questão das mudanças climáticas, ou seja, cada ODS dessa está interligada. Então, só para a gente dar um zoom no que é mais diz respeito aqui à palestra, os objetivos específicos são combater a poluição, os impactos adversos, a acidificação, então a gente já cola aqui no ODS 13, acabar com a sobrepesca, pesca não reportada, conservar pelo menos 10% das zonas costeiras, que é um objetivo da CDB, que eu vou falar no próximo slide, formas de subsídios que são nocivos e aumentar os benefícios econômicos. E vocês já devem ter ouvido falar ou participaram, estamos no meio da década, no meio que estamos dentro, iniciando a década da ciência oceânica, a década dos oceanos, que é exatamente para melhorar, para aprimorar, para subsidiar a ODS 14. Então, ela começou agora, e o Brasil está bem dentro, teve vários recortes regionais, com oficinas regionais, e a ideia são essas principais palavras-chave, né? Oceano limpo,
saudável, resiliente, seguro, produtivo, previsível e transparente. E essa é exatamente a Convenção da Biodiversidade, o maior tratado de proteção da biodiversidade do mundo, que foi criado na ECO 92, 160 países assinaram, o Brasil, inclusive, e essas são as metas de Aichi, que estão sendo reformuladas agora, porque nós acabamos aqui, e aí entrou a pandemia, e que tem algumas que estão relacionadas com a gente, né, a sustentabilidade da pesca, áreas protegidas, que pede que cada país proteja pelo menos 10% da área marinha, e a redução da poluição. Eu acho, pronto, aí está o plano do Brasil, existe esse plano disponível na internet, como é que o Brasil trabalha para cumprir os objetivos da meta de Aichi. Eu acho que era isso, eu nem tenho noção quanto que eu falei, foi isso mesmo, 50 minutos. Obrigada, gente, obrigada, Carlos, pela oportunidade. Está aí a nossa página, propaganda, que a gente é blogueirinho, e o nosso Instagram, nos sigam, que é um Instagram bem legal, que a gente cuida com muito carinho, gente. Beleza, Flávia. Nós é que agradecemos a sua palestra aí, a sua aula, né? Porque isso é uma aula. A gente sempre deixa aberto, né, após a apresentação do palestrante, se alguém tiver alguma pergunta, ou pode levantar a mão aí, né, no Meet, ou escrever pelo chat, então sinta-se à vontade para qualquer questionamento à Flávia. Por favor. Não sejam tímidos. Flávia, tem uma discussão que a gente teve muito aqui, que você falou um pouquinho, mas que daria outra palestra, né? Mas a gente, naquela época que saiu o documentário do Mar Vermelho, né? Todos ficamos bem impactados, né? A gente viu e foi mostrado, né? Os estoques, o arrasto e tudo. Só que a gente discutiu nas nossas aulas, né? Que assim, foi uma coisa em relação a tentar dar respostas muito raso, né? Ele, em momento algum, ele procurou, né? Ele apontou vários problemas, mas em momento algum ele se preocupou em apontar que existe solução, né? A gente sabe que existe solução. A gente que trabalha com a pesca, né? Eu digo isso para meus alunos, a gente sabe que existe uma solução, e nesse documentário foi muito... A gente até discutiu isso, né, na disciplina, foi muito raso, né? Então, eu queria um pouquinho do seu ponto de vista em relação ao documentário. Como eu disse, eu sei que daria outra palestra, mas é bem interessante que você apresentasse um pouquinho do seu ponto de vista. Gente, aquele documentário é uma loucura, então quem não viu, veja. Assim, eu acho que vamos começar tentando ser neutro, né? Que, na verdade, não sou muito em relação ao documentário. Ele teria sido uma grande arma para a gente exatamente discutir o que dá certo, ou seja, mostra o que é ruim, que foi o que ele mostrou, e depois mostra soluções que funcionaram para minimizar isso que foi ruim. Por exemplo, a pesca de arrasto é uma das questões. Existe todo um trabalho que se faz em relação ao uso do dispositivo. Qual foi o grande problema ali que ele levou? A bibliografia que ele usou, ela tem vários questionamentos em relação à bibliografia, né? Algumas estão defasadas, alguma você enxerga só um lado, por exemplo, o que ele chama de fauna acompanhante. Na verdade, ele coloca o percentual da fauna acompanhante toda como descarte. Não é, a gente sabe que fauna acompanhante tem um percentual de descarte e tem um percentual que é consumido, que é o bycatch, que vários colegas de vocês aí no Pará chamam de byproduct. Então, houveram várias mensagens que foram enviesadas. E isso termina prejudicando exatamente o encontro de soluções, porque podia dizer, olha, a gente está ruim, mas nesse local, nessa situação, houve essa solução que foi bem sucedida, então vamos replicar. Que estamos ruins, todo mundo sabe, mas já existe algum tipo de encaminhamento para isso. Em vários aspectos foi dito isso, em relação, por exemplo, a questão da mortandade de mamíferos. É fato, ela existe muito ainda, mas existiram várias situações de legislação mesmo, na qual já minimizou toda essa mortandade. Mas o documentário, ele serviu para dar essa sacudida, né? Eu boto um pouco análogo a 445 aqui no Brasil, para dar essa sacudida, só que ela terminou para nós aqui, que somos da área, a gente consegue enxergar com um ar crítico, né? Que existe um problema,
mas que a mensagem foi enviesada. Mas para um público geral, que é um público da Netflix, ficou só a mensagem simplista de não vamos comer peixe. Não é bem assim, né, gente? Isso até prejudica o movimento vegano lícito. Eu não sou vegetariana, nem sou vegana, mas pelos números que eu mostrei para vocês, do que representa o pescado como proteína animal e como segurança alimentar, não tem como, em países em desenvolvimento, os mais pobres, a gente eliminar fonte de proteína agora, porque as outras fontes alternativas, elas são muito mais caras. E também que a gente tem todos os outros problemas ambientais aí, exatamente de fornecer material para a agricultura e para vegetais, que são tão ou mais nocivos. Então, que existe o outro, né, que é o Cowspiracy, que também é análogo a isso, falando nisso também. Então, quem não viu The End of the Line, que é antigo, mas para mim continua atual. Eu, inclusive, em aula, eu pedi para comparar os dois. Então, a minha visão é essa. Ele teve uma arma, despertou, existe duas lives que estão salvas, se vocês tiverem interesse. Uma que foi, são 4 pessoas super importantes, aí foi a Beatriz, o Fábio, a Cíntia, que está... Eita, eu não me lembro daqui, mas se vocês forem procurar, ela tá. E eu também tive uma live que está no PET de Biologia, está no YouTube. E que aí discutiu exatamente nisso. Foi uma conversa sobre cada aspecto. Então, eu tive o Fábio também fez isso, né? Eu fui pesquisar cada trabalhinho daquele para ver de onde é que estava, o que é que os números escondiam ali por trás. Então, é isso. Eu tenho uma visão crítica, realmente. Beleza. Não, realmente é isso, né? Tá aqui no chat, né? Fabiano Seara diz que ele trabalha, né, com arrasto para camarão no Baixo Sul da Bahia, né, com bycatch, né? A gente sabe também, né, que existe, em relação ao arrasto, a gente sabe toda a problemática, né, mas que está sendo feita, né, tentativas de se melhorar o apetrecho, né? Aí vocês no Nordeste, aqui no Norte também tem. O pessoal, por exemplo, tem o Hugo também está aqui na sala, né, que é do Espírito Santo, em Piúma, né, através da FAO, o REBIC, né, que é esse grande projeto, né, para se tentar melhorar as redes de arrasto, né, um dos objetivos, né, através de malha quadrada ou de grade, né. E aí, como é que está mais ou menos aí vocês, assim, aqui a gente tem algumas dificuldades em relação a isso, né, mas eu acredito que vocês estão um pouco mais adiantados do que a gente aqui no Norte. Olha, é importante até o Hugo, eu vi aí, o Hugo é o REBIC, eu participo também do REBIC, e o REBIC, assim, foi um grande aprendizado, porque a gente achou que uma coisa só funcionaria para o país inteiro, e cada lugar uma realidade. Depois o Vitor, se quiser, pode até me complementar. Então, por exemplo, no Pará, eu sei que eu acompanhei aí, a Mary está aí também, com a Bianca, a dificuldade que é se implementar, uma pesca de grande porte, existe toda a questão dos empresários, ou seja, tudo isso que é muito difícil. Quando você chega no Nordeste, é muito diferente. Por quê? Porque a gente tem uma ideia de achar que a pesca de arrasto é tudo muito similar. Ou seja, não é, ela é muito diferente. E eu tinha esse preconceito de que era, até eu começar a trabalhar com arrasto aqui no Nordeste. Então, por exemplo, aqui especificamente, onde é o estudo de caso da gente, que é em Sirinhaém, tem muito mais camarão do que peixe. Já começa por aí. Então, a fauna acompanhante é negativa, vamos dizer assim, é mais camarão e peixe. É uma pesca de ir e vir, artesanal, e esse pescado, ele é consumido pela população. Os dispositivos, que é Vanildo que desenha, você conhece Vanildo, e ele é espetacular em fazer esses desenhos, os dispositivos, até ele chegou num modelo, que é muito difícil chegar num modelo ótimo, para cada região, os dispositivos funcionam. Mas aí entra uma outra pergunta, será que realmente esse quantitativo dessa espécie que é capturada, que geralmente são espécies de pequeno porte, são tipo sardinhas, a gente liberar ela, que consequências vai ter exatamente na segurança alimentar da comunidade que consome? A maioria é consumida, não é descartada. Então, isso é uma realidade. Se a gente vai para outra realidade em locais onde tem uma captura maior, uma área de distribuição das tartarugas, já é um outro dispositivo. Então, o que a gente aprendeu com o REBIC é que não existe regra. Cada estado se adaptou, ou está se adaptando, o REBIC não terminou, né? Foi muito mais difícil, aí eu acompanhando o Vanildo, que foi mais a área dele,
muito mais difícil do que a gente pensava para ter um dispositivo que funcionasse. Quando eu digo funcionasse, quer dizer assim, que ele é eficiente para liberar os peixes, mas não perdendo o camarão, muito. O que é aceitável, mais ou menos, é 10% de perda, né? Aceitável porque senão o pescador vai dizer, eu também não vou perder meu camarão. Principalmente aqui, que é o camarão branco. Então, a experiência que a gente teve com o rebique é que, sim, eu acho que em algumas regiões, e eu acho que a região de vocês, mas aí eu estou metendo numa região na qual eu não trabalho mais, eu acho que considerando a fauna acompanhante, e considerando, já dando um spoiler aí um pouco dos resultados do projeto Shrimp, os camarão não estão sobreexplorados, o nosso problema da pesca de arrasto é a fauna acompanhante, não é o camarão. Então, naqueles locais onde a fauna acompanhante precisa ser cuidada, como eu acho que é o caso da região norte, de repente é bom investir junto com os usuários qual seria um tipo de dispositivo. No Nordeste, é algo que tem que se ver realmente a questão do equilíbrio entre a perda de proteína animal que a comunidade responde. Quando eu digo Nordeste, viu, gente, eu não estou falando de Pontal do Peba, porque são vários tipos de pescaria. Pontal do Peba já é uma pescaria que a gente chama de semi-industrial. Ela é meio intermediária entre a do Pará e a que a gente tem aqui, Pernambuco, Rio Grande do Norte, que é uma pescaria menor. Do Pontal do Peba eu não sei ainda. Não sei ainda porque a gente ainda está com os resultados. Os resultados estão saindo mais para lá. Mas do norte, daqui da região do Nordeste, não tem sobreexploração, mas realmente a composição da fauna acompanhante da região norte, ela é mais sensível, não, ela é sensível em relação ao que a gente tem no Nordeste. Então, o uso de dispositivos, o projeto Shrimps com o rebique, eles andam meio casadinhos, né, porque a gente trabalha mais na parte da avaliação, e o rebique na parte mais dos dispositivos. Eu estou fazendo o papel do moderador. O Vitor Hugo levantou a mão, eu acho que é a cor de professor que vê a mãozinha levantada. Posso dar a palavra a ele, Carlos, chefe? Pode sim, tranquilo. Bom dia. Bom dia, não almoçamos ainda, né? Bom dia a todos. Parabéns, professora Flávia, né, pela brilhante, como sempre, apresentação, né? No Espírito Santo, o rebique, ele teve um sucesso, assim, muito bom, uma contribuição muito grande para o Espírito Santo e para a Bahia, porque eu participei nessa intermediação na Bahia também. No Espírito Santo, em especial, assim, o Espírito Santo da Bahia, ele foi muito contemplado a questão da gestão em si, da participativa dos pescadores. Então, a gente evidenciou-se, né, no setor produtivo a importância da participação do setor pesqueiro na base, né, para ouvir o setor, né, e subsidiar as políticas públicas, como eu sempre falava para os pescadores, né? Conhecimento científico e conhecimento empírico, eles são conhecimentos diferentes, mas sempre tem que andar associados, juntos, porque eles se complementam, né? Então, isso ficou bem claro para eles, essa importância, né? Quanto no que tange a questão dos dispositivos, né? No Espírito Santo, ele foi contemplado a questão do TED, né? Fez umas pesquisas do TED, contemplando as embarcações de grande porte, só que isso é uma embarcação que ela não representa o todo do Espírito Santo, né? As embarcações, no geral, elas são uma característica comum de Pernambuco, né? E aí, nesse sentido, né, a gente até conseguiu aprovar um projeto, né, do governo, subsidiado pelo governo do Estado, onde a gente vai poder fazer, né, esses testes dos BRDs, né, para atender essa frota de menor porte, né? Então, os pescadores estão ansiosos, gostaram da iniciativa e dos testes, querem muito. Então, a expectativa é que tenha sucesso, amplie o sucesso do rebique, né, através desse projeto. É importante até isso, a fala do Vitor Hugo, que esses testes foram todos feitos com a comunidade, né? Isso é importante, particularmente o que a gente acompanhou aqui. Tanto eu acompanhei um embarque no Peba também. Então, são com eles. Eu me lembro que o do Peba, assim, quando a gente viu, foi embora todo o camarão. E tudo bem, era aquilo que a gente via. Então, a Ivanildo vai, ajeita dali, ajeita daqui, e foi aperfeiçoando. Então, isso é importante o que ele está dizendo, porque se não for uma aceitação do usuário, principalmente para a pesca artesanal, eu digo, né, no sentido de que realmente é uma pesca de menor escala, é fadado ao fracasso. Então, eles estão fazendo isso, inclusive em Siriaém, a gente apresentou os resultados lá para eles, teve uma adesão muito grande da comunidade, para minha surpresa, de estar no ambiente de... Eu apresento mais a parte biológica, né? Eu faço aqui casa aí com o Vanildo. O Vanildo vai nos coisas dele, eu vou mais na
principalmente porque eles têm um questionamento muito grande de defesa. E essa baixa seletividade inicial dos testes é normal isso aí. Você vai fazendo, né, os ajustes, as modificações, não tem como você querer um sucesso no primeiro teste, no primeiro arrasto, né? Então, você vai ter que fazer essas modificações, esses ajustes técnicos junto com os pescadores, até chegar ao protótipo ótimo, né? Ótimo no sentido mais próximo possível do ideal, né? E esse teste ele se torna mais difícil ainda quando você trabalha com a pesca industrial, por exemplo, do camarão no Pará, né? Então, você tem que rezar para aquele ali dar certo, né? Mas, infelizmente, não é assim que acontece na realidade, né? Porque a pesca industrial é muito mais difícil você fazer esses testes aí do que a artesanal. Por N motivos. E uma coisa que ele falou que é importante, que diz no assim, o mais próximo do ideal, puxando para esse novo, ele coloca uma ideia de perfeição, que quando você faz alguma coisa em relação a reduzir os golfinhos, vai vir golfinho zero. Não vai vir. Ou seja, se você botar um dispositivo para tartaruga, nunca mais vai vir tartaruga. Vai vir. Então, assim, isso é uma mensagem equivocada também, que ele mesmo depois se defende. Mas se não for golfinho zero, não pode, não tem. Então, quando a gente diz o ótimo, que ele falou aí bem, o ótimo é aquilo que mais se aproxima de haver um consenso em relação a isso. Carlos, você ia falar? Sim. Não, mas é isso. Eu acho que é um pouco mais difícil a pesca industrial, realmente, porque até mesmo pelo contato, né? Às vezes, em comunidade, você está mais, né, tem mais contato, está mais presente ali e tudo. Acho que é um pouco mais fácil de se trabalhar do que numa pesca industrial, que o retorno financeiro, né, é maior e tudo, e eles estão muito preocupados com isso, né? Não que, obviamente, tem que ter um retorno, né? Mas que é muito mais complicado você trabalhar com pesca industrial do que com a pesca artesanal nesse sentido, né? De você mostrar, né, como o Hugo falou, várias vezes, né? Porque não é a primeira hora, no primeiro momento, que você vai conseguir acertar, né? São testes, né? Até você chegar em uma coisa, né, mais aperfeiçoada, são vários testes e vai dar erro, e as pessoas, né, na pesca industrial já vão dizer, não dá certo. No primeiro erro não dá certo, então não vamos mais usar. Então, realmente é um pouco mais difícil, mas isso não diminui, né? A gente tem que continuar e se esforçar mais ainda para que tudo isso funcione, né? Alguém tem mais aqui, Amanda? Tem uma pergunta no chat aí, Amanda. Como resolver o desequilíbrio de forças entre as instituições governamentais responsáveis pela gestão? Essa pergunta é difícil. Agora, eu vou só botar um histórico um pouquinho. De novo, era a minha questão pessoal, a defesa. Quando existia a gestão compartilhada MPA, MMA, e ela não existe mais desde 2019, era uma maneira institucional de ter isso. Existia uma lei de 2009 em que existia essa tentativa de ter esses dois grandes ministérios, né, que é o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente, que eles eram responsáveis pela gestão compartilhada, ou seja, ambos ministros tinham que assinar e entraria nessa instância do CPG também. Essa era uma maneira, mas caiu e existem os dois lados da moeda. Existe o lado de que termina podendo ser mais eficiente, porque somente um ministério tem que dar o aval em relação à regulamentação, mas, ao mesmo tempo, de uma certa forma, o Ministério do Meio Ambiente dava esse contrabalanço. Mas o plano de recuperação é um exemplo de que esse plano de recuperação, ele está ou estava, tem colegas da SAP aí, eu não vou dizer quem está ou estava, estou brincando, Mary, um beijo para você, Meroca. Tem colegas da SAP, ela está passando pela Secretaria da Pesca também, se eu não me engano. Então, o plano de recuperação, que foi um plano encabeçado pelo MMA, ela também pode passar para o outro ministério e, assim, haver esse equilíbrio entre várias instituições governamentais que têm um viés diferente. Mas isso que você perguntou, para mim, é a receita do sucesso, é realmente que as diversas instituições que se ocupam do gerenciamento dos recursos pesqueiros, dos recursos aquáticos no Brasil, os recursos pesqueiros é a SAP, mas o Ministério do Meio Ambiente termina tendo também uma incumbência a partir do momento em que existe
esses planos de reverter as espécies em risco de ameaça que estão relacionados com os recursos pesqueiros. Então, a minha resposta é o que eu acho que, de uma certa forma, esses documentos circulam entre os dois ministérios, e, para mim, é o equilíbrio, sim, é que haja senão vai sempre haver uma guerra entre duas forças e a gente não avança. O ideal é que... Eu sempre digo que todos esses documentos que existem, se você olha o PAN, se você olha o plano de recuperação, se você olha um plano de gestão, se você olha as medidas de ordenamento, às vezes eu digo, a minha cabeça meio virginiana, organizada, de toque, eu digo, dá vontade de juntar tudo e virar uma coisa só. Isso é um grande desafio, realmente. A gente tem vários documentos muito bons que são produzidos a nível de governo, com o suporte de vários pesquisadores do país inteiro, que podem, que estão sendo, em alguma instância, estão ajustados em relação a dar provimento para a gestão dos recursos pesqueiros, se é que eu respondi a isso. Vou fazer uma contribuição também, né? Eu acho que, assim, que pode também ajudar muito, assim, o ponto balizador, né? Eu acho que acho que cabe ao governo federal tomar essas iniciativas, né, de gestão, mas sempre, né, em diálogo e sinergia com os governos dos estados e suas autarquias. Isso é muito importante, porque existe uma desinformação, pouco diálogo, né, de ambas instituições, né, por vários motivos, né, e é importante eles ter essa sinergia, os governos dos estados com as suas autarquias, aí entra a questão dos órgãos ambientais, os órgãos de extensão, né, às vezes muitos estados, até os próprios órgãos ambientais de extensão, eles não têm diálogo. Então, isso lá, quem reflete, né, quem está na base, eles que vão acabar sendo prejudicados, porque não há esse diálogo, essa sinergia, né, nisso, né, e sempre ter como ponto de partida, né, pautado no conhecimento científico, né, ligado também com a parte participativo. Acho que isso daí inicia, se você tiver isso, nós no Brasil tivermos esse pensamento único, né, acho que já pode, um pontapé, né, uma gestão ótima, mais próxima do ideal. Isso é excelente, a questão da descentralização também, Vitor Hugo, isso é algo que já se tenta muito, inclusive o Ministério da Agricultura, né, o antigo Ministério da Pesca também tem as secretarias estaduais, e na época que estava se tentando ver a questão dos recortes do CPG, se pensou nisso também. E aí eu coloco aí, de novo, a questão da dificuldade da gestão, e aí nos nomes dos meus colegas da Secretaria da Pesca, é muito difícil, né, porque você vê todas essas instâncias, né, porque tem realmente a instância estadual. Então, ter essas representações estaduais é uma outra alternativa que não é também muito simples, considerando a quantidade de estados que a gente tem, mas foi por várias vezes, por vários colegas que trabalham com a parte de gestão, que também foram recomendações de tentar descentralizar o processo. Eu acho que não existe, para mim, um modelo ideal, apesar de eu gostar do modelo de CPGs, o que eu sempre digo é que a gente tem que começar a fazer. Tem que começar, vai pegar esse modelo, é esse que tem? Então, vamos começar a fazer, porque a partir do momento que a gente começa a fazer, a gente vai encontrando os problemas e vai tentando achar uma solução. Se a gente tenta, do início, achar o modelo ideal, que não existe, de novo, igual o dispositivo, não existe um modelo ideal para um país desse tamanho, feito eu mostrei, a gente vai ficar se debatendo, tentando achar o modelo ideal. Vamos pegar um que está mais ou menos acordado entre todo mundo, governo, setor, pesquisador, e vamos começar a falar nisso. Eu estou falando aí da questão dos CPGs, por exemplo. Bora começar a ver, e aí a gente vê como é que a gente sai subdividindo esses CPGs. Por exemplo, você pega um CPG demersal pelágico, é um mundo aí dentro. Não tem como existir o mesmo grupo para isso. Vai ter que meio que fazer subcâmaras, sei lá, o que vai à pesca lá da Gurijuba, da pescada amarela. E aí ver se a representação estadual dali, da região norte também. Então, quando eu digo isso, é como a gente disparar, a gente vai ajustando as arestas, mas a gente precisa disparar. Que aí a gente começa a aprender com erros igual ao dispositivo. O primeiro dispositivo saiu os camarão todinho. Então, agora ele já sai menos. Então, mesma coisa eu digo para a gestão. Vamos botar um modelo de gestão e a gente vai ajustando as particularidades
do comitê, que é muito amplo, então existiu muita crítica desse, é muito amplo. Mas a gente vai ter que fazer comitês. E a gente faz isso com a experiência dos atuns. O dos atuns, quando a gente tinha várias reuniões, nem todo mundo participava de todas as reuniões. Vamos supor que você está ali numa reunião mais para algo voltado para o tubarão, como fauna acompanhante. Tinha o grupo mais que trabalhava com aquele dali, ou o grupo que trabalhava mais com a parte do agulhão. Então, a gente intuitivamente terminava trabalhando assim. Então, isso seria uma mensagem que eu diria bora trabalhar, bora indo, e a gente vai errando e vai indo. Tem duas coisas que eu tenho saudade e falta, né? Que um é CPG, né? Eu participei na época dos atuns, né? Do Ministério, e a outra é estatística pesqueira, que essa daí é fundamental, né? Que a gente sabe, e que já, né? 10, 12, 13 anos que a gente não tem, exceto em pontos, né? Algumas prefeituras realizam, né? Sua própria estatística, mas não é uma coisa nacional, né? Que a gente era acostumado. Eu, na época do CEP9, você também, naquela época, a gente tinha o Estatipesca, né? A gente tinha por apetrecho, espécie, tudo, era tudo muito, muito, né, detalhado. E aí isso se perdeu, infelizmente, né? E é como eu sempre falo, se a gente não sabe o que a gente tem, como é que a gente vai gerir, né? Assim, né, a grosso modo. Mas aí eu sinto muito falta disso, né? De estatística pesqueira e CPGs, porque tinham essas discussões e envolvia todo mundo, né? A academia, envolvia o setor produtivo, envolvia os ministérios, né? Então, era muito bom aquilo ali. É isso mesmo, a estatística tem que voltar, não tem como a gente saber, até mesmo para organizar, eu sempre digo assim, para organizar o fomento, onde é que precisa, sei lá, de uma fábrica de gelo, onde é que concentra isso, não é só o gerenciamento, a gestão de uma maneira geral. E as CPGs era isso, a gente participava dos atuns e era a questão, o ideal não existe, existe o que é possível, e é isso que a gente tem que se fazer. Se for esperar o ideal, é igual a avaliação de estoque. Se for esperar os dados perfeitos, ninguém vai fazer nada. E aí não dá, gente. Isso é uma mensagem que eu digo, não dá. Não espera o ideal, não, porque ideal não existe em nenhum setor da nossa vida. Olha como estamos agora, nessa situação. Eu podia estar aí no Pará tomando um tacacá, um açaí, a gente está aqui. Está convidada, quando quiser, venha. Você não tem noção que é o primeiro lugar que eu vou quando liberar. É aí mesmo. Beleza. Mais alguém, pessoal? Alguém quer fazer mais alguma contribuição? Dar mais alguma contribuição, alguma pergunta? Pelo adiantar da hora, né? Já estamos indo todos almoçar, se Deus quiser. Acho que sim, gente. Se não tiver, eu realmente agradeço. Deixei ali o e-mail, o site onde encontrar a gente. Espero um dia poder ir em Bragança em pessoa. Carlos sabe que eu gosto, realmente, aliás, todo mundo que me conhece sabe que realmente, quando diz quer ir para o Pará, eu já levanto a mão e vou. E eu ia muito frequentemente, eu ia 2, às vezes 3 vezes por ano, por causa de projeto de defesa. Então, Deus quiser, a gente se encontra em pessoa aí, em breve. Se cuidem, todo mundo. E muito obrigada, Carlos, pela oportunidade de criar de novo. Nós é que agradecemos, né? Retorno, é muito bom ter a sua presença aqui, né? Também fazendo a propagandinha da gente, né? Lá no nosso canal do Lapen tem um vídeo lá do Rebic, né? Que foi, né? Através da Flávia, né? Conversas com a Flávia e com o Fábio Azim, que a gente conseguiu colocar lá. Tem o site lá do laboratório da professora Flávia, né? Então, quem quiser tá lá, mas a gente também depois vai disponibilizar para os alunos, né? Quem já tiver interesse, visitem o site, né? Questione a professora. Então, muito obrigado, Flávia. Agradeço também a presença de todo mundo aí que esteve presente, contribuindo, assistindo. E lembrando que amanhã a gente tem mais 2 palestras, pessoal. Então, fiquem com Deus, aí bom almoço para todo mundo, bom fim de semana, aí o restinho, né, da semana, fim de semana, e até a próxima. Obrigado. Tchau, gente, obrigada, se cuidem. Beijo vocês, tchau, tchau.